Olá, meu nome é Wiggerson Arthur Vilar da Silva e o título do meu trabalho é Desenvolvimento de Estruturas de Apoio ao Cultivo Protegido de Plantas. O meu programa de C foi o PIBIT e a modalidade é o FPRTM. A minha orientadora foi a professora doutora Renata Baquim Mazini Guedes. Contextualizando então o meu trabalho, eu dividi ele em três tópicos, que é a produção de mudas, automação de qualidade de produção e hidroponia. A produção de mudas, porque no nosso cultivo ela é essencial, em todo cultivo protegido ela é essencial, porque ela garante a seleção das plantas mais vigorosas, o que vai trazer melhor qualidade e melhor produtividade para a nossa produção. A automação e qualidade de produção, então, na fase de germinação, ela é uma das fases mais frágeis que a planta possui. Então, reduzir o estresse hídrico por meio da irrigação é um, uma atividade interessante. E a automação ela permite que a gente tenha liberdade para dedicar o nosso tempo a outras atividades, garante maior uniformidade no processo de irrigação e também o controle desse processo, sabendo em que horas a gente vai irrigar, por quanto tempo, que quantidade. E a hidroponia, porque dentre os trabalhos que eu desenvolvi, um deles foi trazer um método de cultivo hidropônico que é sustentável, economicamente viável e vai ser uma tendência de produção em grandes centros urbanos e, por a nossa realidade aqui, vai proporcionar capacidade de produção científica a partir dessa técnica de cultivo que vai ser inovadora para o nosso campus. O objetivo, então, desse trabalho foi estudar e construir estruturas de apoio ao cultivo protegido de plantas, com foco na automação de processos, inovação e adaptabilidade ao nosso cenário, à nossa estufa, ao campus avançado de André do Sul. Os materiais do trabalho 1, então eu dividi os trabalhos em dois, dentre os trabalhos que eu fiz. O material do trabalho 1 foram esses. Esse já são fotos do trabalho instalado e em execução. Essa é uma bancada de irrigação, de subirrigação. E a metodologia desse trabalho foi que eu realizei a instalação da parte hidráulica que alimenta o sistema, instalei a válvula solenoide, conectei ao timer digital, realizei a programação das rotinas de acionamento da irrigação, revesti uma peça de porcelanato que era um resíduo de construção civil com que eu encontrei, revesti ela com feltro, perfurei a mangueira de PVC em diferentes pontos para que a água pudesse sair e irrigar o feltro e, consequentemente, as plantas, e conectei a mangueira de saída da válvula e dispus ela sobre esse feltro, fechando a outra extremidade. Os materiais do trabalho 2 foram esses aqui. O trabalho 2 ele se refere à hidroponia. Aqui estão fotos dele, já também já em uso, com agrião e alface, que a gente consegue ver aqui nas fotos. E a metodologia desse trabalho foi cortar as barras de PVC em peças de 1 metro. Eu furei elas utilizando a serra-copo, conforme o diâmetro e o espaçamento necessário, porque eu dividi parte da hidroponia também para o berçário. E as serra-copos utilizadas foram a de 35 a 54 e a de 76 milímetros. Eu preparei o encanamento de retorno da solução nutritiva, que é uma característica, né, do sistema hidropônico, que é a circulação da mesma solução. Preparei a parte hidráulica do recalque do sistema, posicionei o reservatório logo abaixo da bancada, conectei a motobomba ao recalque e organizei e montei todas as peças. Os resultados do trabalho 1 foram a validação do método de subirrigação na produção de mudas em substrato, o ajuste da rotina de rega ao ambiente da estufa, a economia de tempo, melhor aspecto visual e também sanitário das plantas, porque a gente não, por exemplo, não fazia um molhamento da área foliar dela, um desenvolvimento radicular acentuado, como a gente consegue ver aqui na foto que eu coloquei aí no canto direito, a automação do processo de rega e adaptação à planta em estágios fenológicos posteriores ao de muda. Então, é uma característica do sistema de que ele foi adaptado também para a produção de plantas já em estágios mais avançados. Os resultados do trabalho 2 foram a capacidade de produzir plantas hidropônicas, que não havia aqui no campus, a inovação, então, as técnicas de cultivo do campus avançado de André do Sul, validação do uso com rúcula, alface e agrião já testados, adaptação do sistema a plantas que exijam tutoria para crescer, então adaptação a um novo método, a uma nova cultivar que poderá ser feita aqui no campus. Considerações finais, então, desse trabalho, que ao longo da pesquisa, as estruturas planejadas e construídas, elas se mostraram eficientes para o apoio ao cultivo protegido de plantas, reduzindo o tempo de trabalho e trazendo uma nova realidade ao cultivo protegido no campus avançado de André do Sul, além de poder ser usada também para experimentos de pesquisa. Essas estruturas elas foram de baixo custo e podem ser implementadas na produção familiar e pequenas propriedades. E, após as conclusões e uso do sistema criado, foi possível realizar melhorias e também pautar melhorias no sistema de hidroponia e também no de subirrigação, como a ampliação desses mesmos. O meu trabalho foi esse, agradeço pela atenção e essas são as minhas referências. Desde já, muito obrigado e até logo.